pouquinho, tá? Bom dia, estamos ao vivo e bem-vindos à primeira Ortolive desse Instagram aqui. É isso mesmo. Provavelmente você pode estar assistindo a gravação dessa live e toda sexta-feira terá uma Ortolive. É diferente daquela série de vídeos que eu posto na terça-feira. Na terça-feira é uma ortoaula, onde eu falo especificamente de ortodontia de forma mais técnica, mais clínica, aplicabilidade clínica. Na sexta-feira é uma live mais tranquila, mais relax, onde a gente vai falar sobre o desenvolvimento da peça principal na odontologia, que é o dentista. Então, nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre dificuldades do começo da profissão e eu espero que vocês gostem. Eu separei um tema hoje que eu acredito que 80% dos cirurgiões dentistas recém-formados passam por isso. Não só quando se formam, né? Mas até mesmo durante a profissão, depois de um longo tempo de estrada, acaba se deparando em situações parecidas como essa. E o tema da Ortolive de hoje é como vencer a insegurança em odontologia. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu venço todos os dias a insegurança, né? Porque não tem como eliminar ela totalmente da vida. Mas eu vou passar dicas valiosas para todos vocês que estão iniciando na profissão ou que já tem um tempinho de estrada, mas ainda sente insegurança no diagnóstico, no tratamento dos seus pacientes. Essas dicas eu apliquei na minha vida e tem me ajudado bastante. Eu consigo me sentir mais segura e mais preparada frente a qualquer caso em odontologia. Então, sejam bem-vindos a todos que estão entrando e vamos começar, né? Primeiro, eu vou até deixar aqui anotado o nome da live para todo mundo que entrar já saber qual que é o tema de hoje. Peguem os cafés. Como vencer a insegurança em odontologia. Vou deixar aqui para todo mundo que estiver entrando saber do nosso tema. Ortolive de hoje. Vamos falar sobre odontologia? Sim. Sobre ortodontia? Também, principalmente. Mas hoje a Ortolive tem o tema de como vencer a insegurança em odontologia. Vou fixar esse comentário. Pronto. Sejam bem-vindos a todos que estão entrando. E o que é insegurança em odontologia? O que eu falo, né? Acho que muitas pessoas passam por isso e a insegurança nada mais é do medo de atender. Só que muita gente acha que insegurança em odontologia é só medo de atender. E na verdade não, tem muitos dentistas que apresentam medos, inclusive no diagnóstico. Então, a insegurança já começa ali. Quando chega o paciente, ele senta na sua cadeira, você faz uma avaliação, olha para ele e fala: nossa, que medo, né? De fazer alguma coisa de errado, de não saber o que fazer, de não conseguir fazer um bom diagnóstico. E eu vou passar essas dicas para vocês. Como que faz para vencer a insegurança no atendimento em odontologia? E aí a segurança é dividida então nesses dois momentos. Tem um bichinho aqui. Nesses dois pontos. Insegurança no diagnóstico, medo de fazer diagnóstico, pode acreditar, existe isso. Existem dentistas que acabam não falando para o paciente que ele apresenta uma determinada doença, uma determinada alteração, por medo de não saber se aquele diagnóstico é o correto e se ele vai dar conta de tratar aquilo. Então, ele acaba omitindo, não apresentando os fatos para o paciente, não apresentando essas doenças e mostrando para ele que ele tem essas doenças por medo de fazer um diagnóstico. E o outro medo que muitos dentistas também apresentam é o medo de tratar, o medo de realizar algum tipo de procedimento. E tudo isso gera insegurança. Então, a insegurança nada mais é, vocês vão me ouvir falar que medo e insegurança, nada mais é do que medo. A insegurança é o medo de realizar algo. E o que é o medo?
O medo é a má gestão da imaginação. Então, é quando você está frente a uma situação e você acaba pensando: o que pode acontecer se eu fizer isso e o que pode dar de errado? Ou seja, você imagina algo que pode acontecer de errado com aquela situação. E essa má gestão da imaginação do que pode acontecer, ela vai influenciar na sua segurança, no seu medo. Você desenvolve o medo por pensar que coisas ruins, coisas negativas podem vir a acontecer se você fizer isso. Realmente, Érica, o diagnóstico, por incrível que pareça, eu acabei percebendo isso ao longo do tempo, que tem muitos dentistas que apresentam medo de fazer o diagnóstico, medo de encontrar determinadas doenças ou determinados procedimentos nos seus pacientes e só pela insegurança do atender, por não ter tanta habilidade em determinadas disciplinas, em determinadas especialidades, e ele acaba tendo medo que o paciente chega naquela situação. Por exemplo, não gosto de cirurgia, vamos supor. Vamos supor que é meio real. Não gosto de fazer cirurgias. Quando chega um paciente com uma exodontia complicada, eu fico insegura de, fazer esse procedimento. E eu acabo não querendo que pacientes com essa alteração cheguem até o meu consultório. Eu fico insegura de fazer o diagnóstico. Aquele medo do paciente chegar e ter que fazer esse procedimento que eu não domino. Então, isso acaba influenciando na minha insegurança até no diagnóstico, não só no plano de tratamento e no tratamento. Na faculdade, fazemos radiografia para termos certeza que é na hora da avaliação, como posso ter certeza só olhando. Não dá para perder tempo fazendo radiografia em todos que chegam. É difícil mesmo essa situação. Realmente. Mas é um passo muito importante, né? E isso acontece não só com as pessoas que são recém-formadas, mas ao longo da nossa profissão, nós vamos acabar nos deparando em situações que a gente encontra procedimentos em que nós nunca fizemos antes, casos que a gente nunca tratou daquela forma. E isso causa uma insegurança, tudo que é novo causa uma insegurança. Lembra que eu falei que segurança é o medo de algo ruim acontecer. E esse medo é a má gestão do que pode acontecer. A gente pensa mais nos pontos negativos do que realmente dos benefícios para o paciente ou no que pode acontecer de bom com esse paciente. E aí a gente acaba ficando travado nesse sentido. Eu até fiz um roteiro aqui, porque eu estou insegura para fazer essa live? Talvez. Estou com medo de falar alguma coisa errada para vocês. Então eu fiz um roteiro, estudei e eu separei todos os pontos que eu trabalhei durante os meus primeiros anos, né, depois de formado, e que eu senti muita diferença, muito resultado, e hoje eu consigo ter mais segurança no atendimento, consigo ter mais, mostrar essa segurança para o paciente ao falar. E eu consigo também ter mais domínio de tudo aquilo que eu não consigo controlar. Por exemplo, chega um paciente que tem um procedimento que eu não sei realizar, que eu não sei fazer, que eu tenho dúvida naquela área. Eu sei a minha conduta, eu sei como eu tenho que ter a minha postura nesses casos. E eu vou passar tudo isso para vocês. E no final eu vou passar uma dica extra. São 6 dicas para vencer o medo no atendimento e vai ter uma dica extra. Então, não é um problema só de recém-formado. É um problema que todas as pessoas que estão inseridas numa profissão, principalmente que envolve a saúde de outras pessoas, pode se deparar ao longo da sua profissão. Então, nós podemos entrar em contato com procedimentos que nunca fizemos, com situações, com casos que nunca vimos antes, e isso causar uma insegurança. E por que nós temos? Por que nós desenvolvemos essa insegurança no atendimento? O principal fator é o medo de não saber fazer aquele procedimento. Então, quando chega um caso e a gente tem medo de não dar conta de tratar aquele paciente, a gente fica inseguro, até mesmo no diagnóstico ou no plano de tratamento. A gente se sente, às vezes, incapaz de realizar algum procedimento, né? Ou
a gente tem aquela sensação, aquele medo de fazer alguma coisa errada nesse paciente. Isso gera o sentimento de insegurança. Outro fator também que pode desenvolver essa insegurança em nós, né, durante a nossa profissão, é o medo do paciente não estar satisfeito com aquele procedimento que nós vamos realizar. Então, às vezes, o cirurgião dentista tem medo de realizar determinado procedimento com medo e insegurança do paciente não gostar daquilo que ele está fazendo. Isso pode acontecer e só de pensar nisso a gente já trava também. Outro medo que acontece, que leva à nossa insegurança, é medo de ter intercorrências durante o tratamento. Então, essas intercorrências que podem acontecer durante um procedimento odontológico, eles podem desenvolver esse medo antes da gente atender. Então, trava a gente para fazer qualquer procedimento com o paciente. E o último ponto que eu separei, que é o ponto que pode causar insegurança do dentista frente à odontologia, frente aos atendimentos, é o medo de causar algum dano severo na vida do paciente ou na qualidade de vida dele mesmo. Eu não vou falar aqui de uma forma muito popular, mas a gente tem medo de que o nosso procedimento cause a vida do nosso paciente, que a gente possa ferir ele de alguma forma, que ele sofra com isso durante muito tempo, que ele tenha uma qualidade de vida afetada ou que venha acontecer alguma coisa mais grave com ele. Isso, só de pensar nisso, a gente desenvolve a insegurança no atendimento. E como vencer essa insegurança? Alguém aqui já sentiu isso no começo da profissão? De ter insegurança? Exatamente. Todo mundo passa por isso. Às vezes, a nossa profissão é um pouquinho ingrata no sentido de que quando a gente se forma, nós viramos profissionais liberais. Então, nós somos empreendedores, independente se trabalha em alguma clínica com carteira assinada, se trabalha no serviço público. Nós precisamos fazer a gestão da nossa carreira clínica, gestão da nossa profissão. Isso nos torna empreendedores, né? Independente de qual setor que atua. E quando a gente se forma, lá na graduação, a gente tem a clínica com muitos professores, né? Cada professor especialista numa área, a gente tem dúvida em algumas coisas, só chamar aquele professor daquela área. Se aquele professor tem dúvida em outras disciplinas, ele chama outro professor para te ajudar. E a gente tem esse respaldo de uma pessoa que já está formada há bastante tempo e pode nos ajudar em qualquer dúvida, qualquer insegurança no atendimento à odontologia. E aí a gente se forma e quando nós percebemos, estamos dentro de uma sala fechada, 4 paredes, nós junto com um paciente. E ali a gente tem que desenvolver essa autoridade, essa confiança. Só que por que eu falo que às vezes a odontologia, outras profissões também, mas a odontologia em si, ela é ingrata nesse sentido. A gente fica trancado dentro de uma sala, passando por dificuldades, tendo contato com muitas vidas, né, que acreditam e confiam no nosso tratamento, no nosso potencial. E às vezes a gente passa por dificuldades e a gente está sozinho ali dentro. A gente precisa saber lidar com essas dificuldades, entender todas essas... Exatamente isso, é uma insegurança nova a cada dia. Todo dia a gente tem uma insegurança. Bom dia, quem está entrando agora. E mesmo que a gente está lá sentado num mocho, dentro de uma sala fechadinha com 4 paredes, nós não estamos sozinhos. Todos os colegas dentistas, eles passam por essas dificuldades e às vezes por não ter outros colegas dentro da sala, junto com a gente ali no consultório, a gente acha que é só nós que estamos passando por essa dificuldade. E eu falo isso com toda tranquilidade. As dificuldades que eu passei no começo da minha profissão são as dificuldades que os meus colegas passam, são as dificuldades que os alunos vêm e me relatam. Então todos nós estamos sozinhos, não estamos sozinhos. Exatamente, estar sozinho dentro de uma sala, né, do consultório, parece que
Só a gente passa por aquilo, só a gente tem dificuldade, só a gente tem insegurança, só a gente tem medo de errar, só a gente vai fazer uma restauração que parece simples e não fica boa. Isso acontece com todo mundo. E não é que isso vai acontecer só no começo da profissão, vai acontecer durante toda a nossa vida. A gente vai ter situações que nós vamos nos deparar, né? Casos que a gente nunca tratou antes, e isso vai causar uma insegurança, a insegurança do novo, aquele friozinho na barriga, aquele medo, igual eu falei, de causar algum dano para o paciente, de afetar a qualidade de vida dele não ficar satisfeito, de você não dar conta de fazer, de acontecer alguma intercorrência. Esses são os medos que nós temos na hora de tratar. E não estamos sozinhos. A gente precisa dividir isso com outros colegas, levar os casos para discutir com outros colegas, porque todos nós passamos pelas mesmas coisas. E eu separei aqui algumas dicas para dividir com vocês. E aí vocês vão me falando aqui o que vocês acham, né? O que vocês acham dessa conduta que eu acabei adotando, né? Esse frio na barriga, essas borboletinhas aqui que quando a gente está apaixonada a gente sente também? Sim, é verdade. Quando a gente está com medo, também. Isso a vida inteira a gente vai sentir em todas as áreas das nossas vidas, né? Da nossa vida. Mas em odontologia a gente sente esse friozinho na barriga também sempre. Mas a gente aprende a lidar com esse friozinho na barriga, a ter uma conduta com mais segurança, com mais certeza durante, né, as experiências da nossa profissão. Exato. E o que acontece? Tô aqui com um roteiro, tá, gente? Por isso que eu tô vendo aqui embaixo. O que acontece? Muitos dentistas esperam se sentir seguros para fazer algo na profissão. Então, o que os dentistas esperam? Eu me formei, mas eu vou esperar eu me sentir seguro para abrir uma clínica. Quando eu tiver segurança, quando eu tiver certeza que eu vou dar conta, eu abro essa clínica. Quando eu tiver segurança em fazer um dente do siso, eu vou fazer. Quando eu me sentir seguro, não quando eu tiver segurança, quando eu me sentir seguro, quando eu me sentir capaz. Só nesse momento eu vou tratar. Então, por exemplo, ortodontistas, né? Que a gente prótese fixa lá. O colega falou que prótese fixa. Quando eu tiver segurança e, né, de fazer uma prótese fixa que eu vou indicar, que eu vou fazer, que eu vou lá enfrentar. E se a gente esperar isso acontecer, nós vamos ficar travados. Imagina se eu esperasse me sentir segura e confiante para vir falar com vocês sobre isso. Eu não estaria aqui. Eu tô com medo de errar. Eu tô com medo de falar alguma frase que as pessoas vão tirar do contexto e isso me prejudicar. Aí eu fico imaginando coisas ruins que podem acontecer, que outras pessoas podem falar e acabo ficando insegura. Mas eu tenho que vencer essa insegurança, eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir com medo mesmo. Mas tem um detalhe. Esse medo, essa insegurança, né? Um ponto é certo. Esperar se sentir seguro para fazer algo vai te impedir de fazer muita coisa. Tem uma frase que fala que feito é melhor do que perfeito. Às vezes a gente tá inseguro, tá com medo de fazer, a gente tem que meter a cara e ir com tudo, com medo mesmo. Mas em odontologia tem um detalhe, nós cuidamos de outras vidas, de outras pessoas. Não tô fazendo isso para vocês ficarem inseguros também. Mas em odontologia nós cuidamos de vidas, de pessoas, e essas pessoas confiam em nós. A insegurança no atendimento, ela pode existir e você pode ir com medo mesmo, com inseguro mesmo. Mas antes de você fazer algo com insegurança, você precisa passar por um checklist. Eu até deixei aqui, deixa eu ver. É um checklist para saber se esse medo é algo da sua cabeça ou se esse medo é um aviso que você precisa repensar e adotar algumas medidas antes de dar esse próximo passo. Então, a insegurança, o medo, ela é boa e ruim em odontologia. Ela é ruim
quando você está preparado para executar aquele diagnóstico ou aquele tratamento, mas você começa a usar a sua imaginação para os pontos negativos. Isso te trava, mas você está preparado para fazer. Então, ela é ruim nisso. E ela é boa, a insegurança, o medo em odontologia, em tratar, em fazer um diagnóstico, é boa, essa insegurança, quando ela te avisa que você precisa repensar em alguns pontos, que você ainda realmente não está preparado tecnicamente, psicologicamente, para fazer aquilo. Então, toda vez que você se sentir inseguro em fazer alguma coisa, com medo, para e pensa: eu sou capaz e estou inseguro, ou eu sou incapaz ainda e estou inseguro. E aí, dependendo do caminho, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. E eu vou dar dica aqui de como a gente faz. Se você está inseguro, mas é capaz, você faz o checklist que eu vou falar aqui e você verifica que você realmente é capaz de fazer aquilo, só vai. Com a borboleta no estômago, com a insegurança, com o medo, você está preparado. É só colocar em prática. Agora, se você verifica que essa insegurança está vindo porque realmente você apresenta alguma deficiência em algum dos passos que eu vou falar aqui, aí sim, dá um passinho para trás, olha a situação, faz um planejamento e aí depois você vai, certo? Então, qual que é o primeiro ponto? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vai com medo mesmo. Mas em odontologia a gente precisa desse checklist. É isso. Qual que é o primeiro checklist que você precisa fazer? Se você está com uma insegurança e precisa saber se essa insegurança é porque você é ou não capaz de realizar aquele procedimento. A primeira coisa é ver se você fez um bom diagnóstico. Ou seja, estou insegura, ou inseguro. O que eu preciso fazer? Primeiro ponto, para e faz um bom diagnóstico daquele caso, daquele paciente. Nesse diagnóstico, você precisa, nesse diagnóstico, né, no primeiro diagnóstico desse paciente que você está inseguro, você precisa avaliar tudo que esse paciente tem. Tudo mesmo. Então, faça um plano de trabalho, uma anamnese, né, uma ficha clínica, que você tenha condições de seguir uma linha de raciocínio para você entender todo o plano de tratamento depois do paciente. Então, monte uma ficha clínica com uma linha de raciocínio que te dê condições de não esquecer de nenhuma especialidade, por exemplo. Às vezes, a gente tem tendência a diagnosticar aquilo que a gente gosta mais de fazer, aquilo que a gente faz com mais frequência. Mas lembrar que o paciente tem muita coisa na boca e não devemos tratar apenas a queixa principal. Existem muitos colegas, muitos dentistas, e se você faz isso, repense nesse primeiro ponto do checklist. Eu tô tão nervosa que eu fico rouca. Repense esse primeiro ponto do checklist. Se você trata o paciente apenas aquilo que ele tem um negocinho. Se você trata apenas a queixa principal do paciente, você precisa repensar sobre a odontologia. Porque quando o paciente ele entra no seu consultório, ele vem por uma queixa principal. Uma dor, uma restauração que quebrou, um clareamento que ele quer fazer, uma limpeza, é a queixa principal dele. Mas você, como autoridade no assunto, como expert em odontologia, você é detentor do conhecimento em odontologia e tem obrigação de fazer um diagnóstico de todas as doenças bucais desse paciente. Ele tem o direito de saber que ele tem uma alteração. Seja uma alteração que cause um impacto funcional ou estético nesse paciente. Esse paciente não sabe quando ele tem que fazer um clareamento, ele não sabe que ele pode melhorar a estrutura da face dele, né? A harmonização facial dele. Se você não falar, às vezes ele não sabe disso. Tem pacientes que apresentam problemas e não sabem que tem esses problemas. Então, se ele tem alguma lesão inicial de cárie, se ele tem presença de retrações, se ele tem algum dente que pode ocasionar um problema mais para frente, se ele tem um desarranjo oclusal.
Tem muitos colegas dentistas que apresentam insegurança no atendimento em ortodontia, dentistas que não fazem avaliações em ortodontia por medo de não saber, né, se realmente aquele paciente precisa ou não de tratamento. Então, quando você se depara, quando chega um paciente na sua cadeira, você tem a obrigação de falar tudo, mesmo que ele não queira realizar aquele tratamento naquele momento, mas ele tem o direito de saber o que ele precisa fazer. Às vezes ele faz naquele momento, nossa, é verdade, doutora, eu sinto essa alteração, mas eu achei que nunca poderia ser tratado, achei que era normal. Tem muita gente, até um post da Ortodontia Brasil essa semana colocou lá, meu filho tem os dentes tortos e eu acho tão bonitinho. E da importância de conscientizar os pais que os dentes tortos são uma alteração, são alterações que precisam ser tratadas, não são bonitinhas. Isso pode causar impactos funcionais e estéticos na criança. Então a gente precisa tratar. E aí a gente precisa falar para o paciente. Então olhar tudo, todas as especialidades. A minha ficha clínica tem as especialidades nas fases de tratamento, né? Da adequação do meio, urgência, depois restaurador, periodontal, restaurador, ortodôntico, cirúrgico, ortodôntico, protético e estético, né? Reabilitador. Então, seguir esse plano de tratamento é aquele que a gente aprende na faculdade, basicão. O que eu faço nessa fase? O que eu faço nessa fase? O que eu faço primeiro? Eu faço uma exo de terceiro molar primeiro? Ou eu faço uma orto primeiro? Então, a gente tem que saber isso. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer uma live, né? Tomando um cafezinho com vocês, só falando sobre essas etapas do tratamento odontológico, que a gente precisa seguir elas. Tem muitos casos de paciente que chega para mim que sou ortodontista que não fizeram as fases anteriores à ortodontia. Como que faz? O tratamento está invertido, né? A saúde, a qualidade do tratamento pode ser influenciado nesse momento. Então, fazer um bom diagnóstico e avaliar tudo que o paciente precisa vai te deixar mais seguro para o próximo passo do checklist, tá? Se você tem dificuldade em fazer essa avaliação em ortodontia, para e pensa. Em ortodontia não. Se você tem dificuldade em fazer um bom diagnóstico em odontologia, integrando várias especialidades, pare e pensa qual ponto que está falho nesse seu diagnóstico. É conhecimento que você está precisando mais? Você precisa estudar um pouquinho mais lá na base da graduação, que o que o dentista precisa saber fazer é diagnóstico. Então, se você não sabe fazer um diagnóstico de uma alteração, volta lá no material da graduação, ou mesmo hoje com a internet, meu Deus, é tão fácil a gente ter conhecimento, vários cursos, tudo gratuito, é só ir no YouTube, digitar a sua dúvida, vai ter muita gente falando sobre aquilo. Agregue conhecimentos da base da odontologia, independente se você é ou não especialista. Isso te torna um diferencial. É tão difícil encontrar um dentista que sabe integrar as especialidades. Eu não estou falando de tratamento, estou falando de diagnóstico. É difícil um profissional que olha para uma pessoa e consegue ser um bom clínico, fazer um bom diagnóstico, e encontrar alterações que essa pessoa tem de várias especialidades. Se você vai tratar isso ou não, é o segundo ponto do checklist, mas o primeiro é diagnóstico. Se você não tem conhecimento suficiente para uma boa base de diagnóstico, vá buscar esse conhecimento. Nós somos autodidatas de natureza, da nossa identidade. Então vá, pense, busque em livros, busque na internet, conhecimento sobre especialidades. Se você pegar uma especialidade por semana para ver meia hora sobre o diagnóstico dessa especialidade, isso, imagina durante um mês ou durante um ano, o diferencial que você vai ter em relação ao diagnóstico do seu paciente. E eu tô falando aqui em diagnóstico, é o primeiro ponto do checklist ainda, é o mais importante que eu acho, porque é a base do cirurgião dentista, mas isso te dá condições de ter muitos retornos com a odontologia que vai te trazer prazer também em atuar em odontologia. Retornos financeiros, de satisfação, isso não é o foco. O foco é o que você pode transformar na vida do paciente. É aquele procedimento que o paciente não sabia que precisava e você falou para ele. Ele fez e teve uma melhora na qualidade de vida, teve uma transformação na vida. Isso aconteceu comigo, qualquer dia eu posso falar com vocês. Eu tinha um problema que eu não sabia,
que um problema estético, em que eu não sabia que eu tinha esse problema e eu não achava que poderia melhorar. E eu encontrei um dentista que transformou a minha vida pelo tratamento odontológico, pelo tratamento estético em odontologia. Por isso que meus dentes são tudo bonitinho assim agora. Ou seja, ele não olhou só para o meu dente, ele olhou a transformação que ele poderia causar na minha vida. E é isso que a gente tem que fazer com o nosso paciente, tá? Segundo ponto. Tudo certo aí, pessoal? Qualquer coisa vocês falam, se eu estiver falando coisas fora da caixinha, tá? Segundo ponto. Plano de tratamento. Então, Paty, como que eu faço para vencer a insegurança em atendimentos odontológicos ou na odontologia? Primeiro ponto, eu paro e faço um bom diagnóstico. Se eu não tenho conhecimento, eu vou buscar o conhecimento e eu viso a transformação na vida do paciente e não na minha, na dele. Segundo checklist, segundo ponto, plano de tratamento. Obrigada, Mari. Você que é maravilhosa. Obrigada. Segundo ponto, plano de tratamento. Não tem como você vencer a insegurança no atendimento odontológico se você não planejou o tratamento do seu paciente. Não existe isso, gente. Não tem como. Então, primeiro, eu tenho um diagnóstico? Já tenho, já passei por essa fase. O que eu preciso fazer agora? Igual eu falei, qual especialidade eu começo primeiro? O que vem antes de ortodontia? O que vem depois? O que vem antes de cirurgia? Existe uma base no tratamento odontológico, uma sequência sugerida de tratamento, do mais urgente ao menos urgente, mas que se eu seguir esse plano de tratamento, eu causo uma transformação enorme na vida do meu paciente. Eu consigo transformar a qualidade de vida dele, não é melhorar, é transformar, é sair do ponto A e para um ponto B. Não é aumentar um pouquinho, é mudar realmente essa vida, né? Essa qualidade de vida do paciente, essa autoestima, essa segurança, com o tratamento odontológico. Fazer um plano de tratamento. O que eu preciso fazer primeiro? E o que a gente está falando, às vezes não é possível fazer na primeira consulta. Então, o paciente chega, você faz o exame clínico, que seria anamnese, exame físico intra e extrabucal, exame clínico. Pede exames complementares, se necessários, radiografias, tomografias, ressonância, exames de sangue, tudo isso, diagnóstico. O paciente vai embora, se você sentir essa necessidade, tá? O paciente vai embora e volta para um retorno um dia depois, 2 dias depois, você combina um retorno com ele. E durante esse retorno em casa, aqui como eu tô agora, no seu cantinho, com o computador para tirar as dúvidas sobre aquela especialidade, você... Às vezes vai acontecer isso, tá, gente? Você traça um plano de você faz um plano de tratamento. Qual especialidade, né, desse caso, que eu preciso fazer primeiro? Qual é o padrão ouro dos tratamentos? Eu fiz um vídeo na terça-feira falando isso. Qual é o tratamento padrão ouro, aquele mais top para esse paciente? Eu não tô falando ainda se você que vai fazer ou não. Mas qual que é o melhor? O que é o melhor? É o Billy, Mari? O que é o melhor para o meu paciente, nesse caso, para esse procedimento? E faz o plano de tratamento. O que você faz primeiro e o que é melhor. Além do que é melhor, você vê o que é possível fazer também, um plano B, vamos supor. Porque às vezes o paciente ele não vai ter condições de fazer aquele tratamento padrão ouro por custo, por tempo ou por desejo mesmo. E aí a odontologia é tão maravilhosa que a gente consegue ter alternativas ao plano, o plano padrão ouro, e essas alternativas também são boas e podem ocasionar transformação na vida do paciente. Então pensem no plano de tratamento. Chama o paciente, apresenta o plano de tratamento e aí a gente entra no terceiro ponto do nosso checklist para vencer a insegurança, que é a adequação do plano. Às vezes o que é ideal para aquele paciente, às vezes não é possível. O paciente não tem recursos financeiros, não tem vontade, ele não quer fazer aquilo. Então você pega e faz a adequação desse plano. O que é possível do meu plano que eu pensei, que eu fiz, do paciente fazer? Aqui é mais urgente, que eu não posso deixar de falar para esse paciente fazer, que às vezes ele não quer fazer tudo. Então, o que é urgente dele estar fazendo? E aí você apresenta
e faz uma adequação. O que o paciente pode fazer nesse caso? E aí a gente entra pelo quarto item do nosso checklist para vencer a insegurança, que seria consentimento do paciente frente àquele tratamento. Antes de você tratar, você precisa que esse paciente tenha um consentimento, e o nosso prontuário é o melhor caminho para isso. Anotar no prontuário o plano de tratamento que ele aceitou, as possibilidades que você apresentou para ele e aquelas que ele optou, e ele consentir com aquele tratamento. E tem um ponto importante: você, cirurgião dentista, é que tem conhecimento da odontologia. Você, que tá aí, cirurgião dentista, é o que sabe o que é melhor para o meu paciente. Não é ele que sabe. Ele pode optar em fazer ou não. E ele tem que saber os riscos e os benefícios de fazer ou de não fazer. Mas é você que tem autoridade sobre o tratamento dele. Então, não adianta oferecer um tratamento que não é ético, que não é correto, que não vai trazer transformação na qualidade de vida desse paciente, ou nas alterações físicas ou as alterações estéticas, e pedir para ele assinar. Não vai dar certo. Isso é infração ética, inclusive. Se esse paciente ficar insatisfeito ao final do tratamento e entrar com uma ação contra você, não interessa o que você colocou lá. Se você feriu os preceitos éticos, você pode responder por isso. Então, quem sabe de odontologia é você, não ele. E eu não tô falando que você não tem que ouvir ele. Eu tô falando que você tem que fazer tudo pensando na ética da profissão. Um exemplo, né, desse quarto ponto do nosso checklist para vencer a insegurança. Se um paciente chega com uma boa saúde bucal, com todos os dentes íntegros na boca, e solicita para você fazer a exodontia seriada, porque ele quer usar uma PT, que ele acha que vai ser melhor, e você assina esse papelzinho aqui, senhor. Vamos tirar todos os seus dentes porque você está pedindo uma PT. Tira todos os dentes do paciente, coloca uma PT. Essa PT vai dar problema, a gente sabe, né, dos malefícios de perder um dente. Imagina todos os dentes bons, sadios. Se esse paciente mais para frente tiver consciência que você fez não foi certo, a partir do momento que ele tem consciência daquilo, que ele sabe o que você fez não foi certo, porque não era para ter tirado todos os dentes, porque os dentes estavam bons e ele poderia envelhecer com os dentes na boca, teve consciência. Depois de 5 anos da consciência, não do caso, não do acontecimento, da consciência do paciente. 5 anos depois, ele pode entrar com uma ação contra você. Imagina sofrer uma ação, uma infração, uma ação ética ou legal, civil, existem, ou do Código de Defesa do Consumidor. Nós podemos atuar, né, com infrações em várias esferas. Imagina esse paciente entrando com uma ação contra você. Então, não é só assina aqui o que você quer fazer. Esse é o melhor. Eu estou te falando que é melhor, nós precisamos fazer isso, tem essa outra opção que você pode fazer também. Assina aqui qual você escolheu, certo? Mas é você que sabe o que é melhor para o paciente, o que pode ou não ser feito, tá? O nosso quinto checklist para vencer a insegurança. Planejamento de cada procedimento. Fechou o plano de tratamento, o paciente assinou lá o plano, teve consentimento. Hoje eu vou fazer uma restauração. Nossa, faz tempo que eu não faço uma restauração. Então, vamos fazer um planejamento da restauração. Lembra na graduação que a gente fazia um planejamento? A gente fazia lá, colocava os materiais que iríamos utilizar, a gente colocava o passo a passo, desde do anestésico tópico, da profilaxia do dente, depois, né, que é antes, na verdade. Depois a gente fazia anestesia local, a gente fazia o isolamento absoluto, seleção do grampo, isolamento absoluto. Se você está inseguro naquele procedimento, faça um detalhamento daquele procedimento. Não é feio a gente parar para estudar, para fazer um procedimento, mesmo que ele for básico. E isso faz com que a gente se torne mais seguro para realizar. Outra coisa, existe uma coisa no planejamento daquele procedimento que se você não tiver domínio sobre aquele assunto, sobre aquela especialidade,
existe uma coisa maravilhosa que não te impede de fazer um diagnóstico e identificar essa alteração, não te impede de incluir ela no plano de tratamento, não te impede de você fechar esse plano de tratamento com esse procedimento que você não faz, e aí você faz uma coisa maravilhosa, que é chamar um colega para fazer esse procedimento. Se você trabalha numa clínica com mais especialistas, com mais profissionais, você pode encaminhar esse paciente para fazer aquele procedimento com o seu colega. Se você está sozinho no consultório, lembra, vamos colocar uma hashtag? Dentista não está sozinho no consultório. Todos passamos pelas mesmas coisas. E você pode chamar um colega para ir até o seu consultório. Eu não recomendo, até nas minhas mentorias que eu faço, para quem não sabe, eu faço mentoria para quem está abrindo o consultório, para como que tem que ser esse posicionamento. Eu falo isso. A gente precisa chamar, eu indico, né? Não é necessariamente verdade absoluta, mas chamar um colega dentista para atender no seu consultório é melhor do que você levar o paciente para sair do seu consultório, para ir para outro consultório de um colega realizar esse procedimento. Quando o paciente sai do seu consultório, tem muita coisa no caminho que pode dispersar ele realizar o plano de tratamento de forma adequada. Então tem lojas ali de grandes magazines que oferecem ali promoções de iPhone, de celular, de TV. Nesse caminho, quando o paciente sai do seu consultório e ele precisa procurar outro profissional, ele se sente desamparado. Qualquer interferência pode bloquear no fechamento ou no plano de tratamento que você fez. E aí o sucesso do tratamento, eu não estou falando de dinheiro agora, mas o sucesso do tratamento, ele vai depender da consciência daquele paciente. Se tem alguma interferência que faz ele tomar escolhas ruins, isso pode interferir no seu tratamento. E o outro ponto, né, que faz com que a gente vença muitos medos. O sexto ponto do checklist é você olhar para o seu paciente. Então, toda vez que você vai atender um paciente, você precisa olhar para o paciente. O que vai ser melhor para ele? O que ele precisa? O que eu tenho para oferecer que vai transformar a vida dele e não a minha? Eu não vou olhar para ele e oferecer um tratamento porque eu sei que eu vou ganhar bastante naquele tratamento. Mas eu vou oferecer um tratamento, um procedimento que vai transformar a vida dele. Lembra do checklist? Se eu pensar só no fator financeiro, eu ultrapasso aqueles checklists, eu não consigo pular nas etapas. E aí eu vou me sentir inseguro e eu posso ter problema lá na frente com esse paciente, porque realmente você olhou para você. O que é melhor para você, o que você sabe fazer, o que você quer fazer nele, e não é isso. A gente tem que olhar para o paciente. E agora eu vou dar uma dica extra, que é a sétima dica. Antes de dar a dica extra, suspense aqui. Antes de fazer a dica extra, a gente já está caminhando para o fim. Eu queria recapitular esses checklists de uma outra forma. Lembra que eu falei para vocês o que é insegurança? O primeiro foi medo de não saber fazer. Se você passa pelo checklist, o primeiro ponto do checklist é o diagnóstico. Segundo é plano de tratamento, adequação do plano, consentimento do paciente. Então, medo de não saber fazer o procedimento, você já vence nisso, porque você já estudou. Segundo ponto que eu tinha falado, medo do paciente não ficar satisfeito. Você pensou lá, lembra no checklist, no segundo checklist, você pensou num plano de tratamento padrão ouro para esse paciente. Você ofereceu para o paciente e fez as adequações que caberia para aquele paciente, para aquele caso. Então, ele sabe o que é melhor, o que é possível e o que ele vai fazer. E ele assinou, ele fez um consentimento com isso. Então, você está respaldado e venceu a insegurança do medo de satisfação. Terceiro medo que foi medo das intercorrências. Se você fez um bom plano de tratamento seguindo as especialidades, se você planejou cada procedimento que você vai realizar nesse paciente, você vence os medos de intercorrências, porque você sabe
aquilo que pode acontecer naquele procedimento. Você já planejou isso. Lembra naquela folhinha da graduação que a gente colava lá na parede antes de fazer o procedimento, tá? E o último medo que causa insegurança nos atendimentos é o medo de causar algum dano severo na vida do paciente, que afetasse, comprometesse a vida e a qualidade de vida dele. Quando a gente tem um olhar para o paciente, a gente vence isso. Eu estou vendo que é melhor para ele. Eu já passamos por todos os checklists e o último é esse. O que vai ser melhor para ele? Qual a transformação que eu vou ocasionar na vida dele? Aí a gente vence esse medo de causar algum dano, porque eu tenho certeza que eu tô fazendo aquilo que é melhor para a vida dele e não para minha, tá? Agora, a dica extra, que é a dica de ouro, que eu não aprendi isso nem na faculdade, nem depois de formada. Eu aprendi isso, na verdade, antes da faculdade, uma empresa que eu trabalhei numa loja de cosméticos. É exatamente isso, Ana Lé. Eu aprendi isso numa loja de cosméticos que eu trabalhei, que eu fui vendedora, caixa, enfim, foi uma escola para mim. E o que eu aprendi lá? Não basta, eu vou falar do jeito que eu aprendi. A frase era: não basta você ser bom, você precisa mostrar que é bom. Essa frase, na época que eu trabalhava lá na loja de cosméticos, era assim que eu falava, que eu fazia treinamento com outras pessoas que entravam para atuar como operadoras de caixa, que eu era caixa, eu adorava. E o que eu falava para essas pessoas? A gente mexia com um grande volume de dinheiro. Então não basta você ser honesto. Você precisa mostrar e ter atitudes que mostram e confirmam que você é honesto. Às vezes você é uma pessoa boa ou honesta, mas esconde isso. Tem medo de mostrar? Não, precisa mostrar. Coloca aí a cara no sol, pessoal. Precisa mostrar que você é honesto. Agora, convertendo para a nossa realidade da live de hoje, para a nossa primeira Orto Live da sexta. Não basta você ter... Voltei, recebi uma ligação. Bem na hora chave, hein, gente? Não basta você ter segurança, você precisa mostrar essa segurança para o paciente. Então, você estar seguro naquilo, lembra que eu falei, se você está seguro, mas é capaz, precisa vencer isso. E você precisa mostrar para o paciente que você sabe o que você está falando, que você tem autoridade naquilo, que você planejou o caso dele, que você detalhou para ele o que é melhor para ele. Ele precisa sentir essa confiança em você, essa segurança em você. E essa segurança, mostrar que é seguro, é treino. Ter segurança, a gente já passou pelo checklist. Mostrar que você tem essa segurança é treino. É treino, não tem como. Lembra que eu falei? A gente vai sentir um friozinho na barriga, mas você está preparado para falar aquilo para o paciente? Você estudou, você planejou o caso dele. Então, assuma a posição que Deus te deu. A Mari tá aqui, que é minha amiga, ela sempre fala isso. Assume a posição que Deus te deu, de autoridade em odontologia. A autoridade que eu falo não é autoritarismo, é autoridade naquilo que você está falando. Você já passou pelos 6 checklists. Agora é só mostrar para o paciente. Dê uma aula para esse paciente. Ele sentou na sua cadeira, fale tudo que você fez, tudo que você planejou, onde você chegou naquele procedimento. Aí não tem como. Ele vai se sentir confiante com o que você está falando porque ele sentiu. Lembra do 6º checklist? Ele sentiu que você está fazendo isso porque é melhor para ele e não para você. Então, ele já vai ter confiança em você. E ele entende, se você der uma aula sobre aquele procedimento, sobre os fatores que podem ser bons ou ruins naquela situação, ele vai falar, poxa, ele sabe o que ele está falando. E aí, isso não tem como. Você se sente seguro estando próximo a uma pessoa que sabe o que está falando. E é esses pontos que eu queria falar para vocês hoje sobre insegurança no atendimento, insegurança em odontologia, e eu tenho certeza que se vocês passarem por essas etapas, vocês vão vencer a insegurança, assim como eu venço todos os dias também. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo da nossa primeira Orto Live. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, quiser pontuar alguma coisa.
que aí a gente discute também, mas é isso, façam esse checklist e mostrem essa segurança para seus pacientes, tá bom? Gente, muito obrigada para quem ficou até o final e teve essa dica de ouro. Eu vou tentar, obrigada, gente. Eu vou tentar deixar gravada essa live, só não vou deixar gravada se acontecer alguma coisa, né? Com o Instagram, esses dias estava passando por uma atualização. Obrigada, Mari. A Mari falou que desde que se formou eu ajudei ela a vencer a insegurança e tá cada dia mais segura e ela também me ajuda, que a gente faz as discussões. Orgulho de ser sua amiga também, Mari, obrigada. Bom, tô vendo que algumas pessoas entraram agora no fim, eu vou deixar essa live gravada para ajudar outros dentistas a como vencer a insegurança em odontologia. Um beijo. Terça-feira, não esqueçam, temos nossa ortoaula, que é mais técnica, que eu mostro pontos. E na sexta que vem, teremos novamente a nossa ortolive. Um beijo, pessoal. Até a próxima.